Bom, vou fazer aqui a apresentação das alterações que eu realizei no banco depois daquela reunião que a gente fez, naquela conferência. Primeiramente, eu vou estar aqui no PowerPoint, né? Eu modifiquei aquela apresentação que eu tinha feito para outra modelagem, e eu modifiquei da forma que agora eu consiga comparar o banco que eu tinha antes, né, a modelagem que eu tinha antes, com essa modelagem que eu tinha agora. Então, trazendo a tabela que eu tinha antes e a tabela como ela está agora. Bom, vamos lá. Bom, aqui nas tabelas, a primeira tabela é essa tabela de pessoa. Aqui vai ter uma diferença da última, é que eu dei um espaço deixando a FK em cima, né? Só para uma melhor visualização. Então a FK vai ser sempre esse atributo separado ali, depois vai seguido de um espaço. Mas essa tabela não foi alterada, ela não teve nenhum campo alterado. Tá exatamente como estava a outra. O ID pessoa tá como a primary key normal, nome, RG, CPF, tudo igual à tabela que já estava feita antes. A tabela de telefone é uma das tabelas que sofreu alterações. A tabela de telefone agora ela deixa de ter esse ID telefone, e agora a primary key dela vai ser uma chave composta, que vai ser formada pelo ID de pessoa, que é uma FK do relacionamento com a tabela pessoa, e o número próprio, né, o número de telefone. Então isso forma a chave composta. E aí, para representar ali a chave composta, eu coloquei tanto PK no ID de pessoa quanto PK no número, e deixei elas separadas ali também por aquele espaço. DDD, operador, os dois atributos continuam sendo os mesmos, com as mesmas tipagens. Professor também foi uma tabela que sofreu alteração devido àquele atributo de ID pessoa. Esse ID pessoa estava referenciando a tabela pessoa e isso estava errado. Então eu mudei esse atributo para ID chefe, e esse ID chefe agora pertence ao relacionamento de coordenam. Então ele fica ali como uma FK. E esse ID professor, ele assume o valor da FK de ID pessoa, então eu coloquei ali na frente uma FKzinha, e ele também vai ser a primary key dessa tabela. Os outros atributos continuam normal, mas eu troquei a tipagem do local de residência, que antes estava como um long text, eu coloquei como um varchar. E só isso nessa tabela também. Na tabela de aluno, também foi uma tabela que eu tive que alterar da mesma forma que eu fiz em professor. Ele deixa de ter esse ID de pessoa que fazia referência à tabela de pessoa, e agora esse ID aluno ele vai ser uma FK que vai receber esse valor do ID de pessoa, da tabela de pessoa, e também vai ser a primary key dessa tabela. Outra coisa que dá para notar ali é que, além do atributo de deficiência que eu tinha antes, agora eu vou ter o atributo de matrícula. Matrícula era uma tabela separada que eu tinha, que gerava um relacionamento 1 para 1. Quando tem esse relacionamento 1 para 1, eu posso colocar isso como um atributo. Então eu coloquei ali como um atributo e um varchar, caso o cara queira colocar tanto número quanto letra, como é o padrão da nossa escola, ali no IFES, né, 2019, TATST, etc. Colocar qualquer tipo de caracteres especiais. Então aqui a tabela de matrícula deixa de existir. A tabela de curso, ela tinha um tipo, um atributo de tipo. Eu não vi necessidade mais nesse atributo, então eu retirei ele dali. O resto continuou sendo o mesmo, ID de curso como a primary key, nome, duração, normal. A tabela de turma, pelo novo relacionamento que se criou, ela deixa de ter essa chave de ID curso, que era uma FK. Não se relaciona mais diretamente com esse ID de curso, então ele deixa de ter essa FK ali. O resto dos atributos também estão normal, exatamente como estavam na outra modelagem. Auxílio, ela continua sendo a mesma tabela, com os mesmos atributos. O que vai mudar ali depois eu vou explicar só o relacionamento. A tabela de disciplina, ela deixa de ter esse ID de turma por causa do relacionamento que foi alterado, não se liga mais diretamente à turma. E também mudei o tipo do atributo de carga horária, estava como decimal 32 e agora está como um int.
A avaliação também é uma tabela que deixou de ter uma FK, que é essa FK aí de disciplina, por causa do relacionamento que também foi alterado. E também eu alterei a tipagem do tempo de duração, que estava como 1/10 ou 3/2, para um tipo int. E por causa dos novos relacionamentos que se criaram duas novas tabelas. A tabela de participação, que particularmente é a tabela central, digamos assim, é uma tabela muito importante dessa modelagem, porque é dela que vão se originar outras tabelas que eu vou explicar depois. Que na verdade é essa tabela de presença já e depois o relacionamento. E a tabela de presença aí, como eu já falei, que vai estar aí vinculada depois a essa participação. Então essas duas tabelas que se criaram. Ali em presença eu tenho dois atributos, né, a data. Além da primária key eu tenho os dois atributos, que é a data e o presente. Esse presente eu coloquei como char, para sim, para S para sim e F para falso. Mas aqui também poderia ser um booleano, ou poderia ser um int, né, para 0 ou 1. Mas nessa questão que eu coloquei como char. Bom, agora vou para os relacionamentos, né, para as associativas. E aí eu vou seguir o mesmo padrão da apresentação até aqui. Eu deixei a tabela, o relacionamento como estava antes e como está agora, se ele existe ainda ou não. Bom, o primeiro relacionamento é esse relacionamento curso-disciplina. Ele basicamente continua. Eu só troquei a nomenclatura porque eu gosto de colocar a nomenclatura com réu, e aí o nome da primeira tabela, a tabela que está à esquerda, e depois a tabela que está à direita. Eu gosto de seguir esse padrão, mas o resto é a mesma coisa, só muda essa nomenclatura. Essa daqui é a réu matrícula auxílio, que ela deixou de existir por causa que esse relacionamento não existe mais. E aí a réu que se criou originária dessa, por eu não ter mais matrícula e matrícula ser um atributo da tabela de aluno, essa réu aluno auxílio, que vai relacionar aluno diretamente com auxílio. A réu professor curso ela deixa de existir também, porque o professor não vai estar mais ligado diretamente com o curso, e sim a uma turma. E essa outra aqui é a réu participação e avaliação, que foi originária da alteração, porque a avaliação estava ligada antes à disciplina e agora ela vai estar a essa participação. Eles geravam N para N, que uma participação pode ter várias avaliações e aquela avaliação pode estar ligada a várias participações. Então essa é a réu por causa disso. Agora eu vou para o diagrama, né, para explicar os relacionamentos e como ficou a modelagem. Vou usar aqui o nosso famoso amigo draw.io para explicar isso. Bom, nessa parte aqui é que nem eu tinha falado, não foi muita coisa alterada e o relacionamento continuou sendo o mesmo. Então já vou pular aqui para baixo para mim falar sobre os novos relacionamentos. Né, como foi discutido, fazia muito mais sentido o professor ser vinculado a uma turma do que com um curso, por causa que caso ocorra alguma situação e o professor tenha que dar aula para um outro curso, o sistema inviabilizaria aquilo. Então aqui o relacionamento agora fica professor para turma, sendo um professor pode dar aula para 0 ou várias turmas e a turma obrigatoriamente tem um professor. Vou continuar aqui embaixo. Turma e disciplina. Uma turma pode ter uma ou várias disciplinas e essa disciplina tem que ser pertencente a uma turma. Aqui é um novo relacionamento que se criou, que reoriginou. Na verdade esse relacionamento já existia antes. Aqui ele só mudou o formato porque curso antes tinha várias ligações e agora isso está ligado à disciplina. Aqui uma réu padrão, a réu sempre aponta 1 para 1 para as duas tabelas, e aqui sim tá o relacionamento que gerou que veio do N para N. Então a disciplina pode ter 0, pode estar presente em 0 ou vários relacionamentos, e um curso presente em 1 ou vários relacionamentos. Bom, eu vou aqui para cima primeiro antes de explicar essa parte de participação. Aqui, como eu já tinha falado, auxílio antes estava vinculado a uma matrícula, a matrícula virou um atributo. Então agora eu vinculo auxílio a aluno, e aqui um aluno pode ter vários auxílios, e um auxílio
tipo de auxílio pode estar pertencente a vários alunos. Então, sei lá, o aluno pode ter auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, e esse auxílio transporte pode pertencer a João, Maria, etc. Então aqui gerou um N para N, um auxílio pode estar em 0 vários relacionamentos, e um aluno pode ter pode estar em 0 vários relacionamentos também. Esse relacionamento de auxílio. Bom, aqui a parte, digamos, mais importante, que é essa tabela de participação, que vai originar essas outras aqui. Participação, basicamente, é uma réu, mas como foi dito na reunião, na conferência, na videochamada, enfim, eu preferi deixar com essa nomenclatura. Achei mais interessante, mais intuitivo. Bom, essa participação, ela gera de um N para N de aluno com turma. Então, por isso, o 0 muitos aqui e 1 para muitos aqui. Essa participação, ela origina uma tabela importante que eu tinha esquecido na outra modelagem, que é a tabela de presença. Então, a participação pode ter 0 ou várias presenças, e a presença está vinculada a uma participação. Outra coisa aqui é a avaliação, que antes estava vinculada à disciplina, né, e eu concordo que estava num relacionamento meio estranho, e agora sim, com essa participação faz mais sentido. E essa avaliação com participação gera um N para N, né, uma participação pode ter várias avaliações, essa avaliação pode estar vinculada a várias participações. Então, por isso esse N para N aqui de réu, participação, avaliação. Bom, o que deu para perceber é que, como eu tinha vinculado muita coisa a curso, eu tive que realmente alterar basicamente toda a estrutura da modelagem, por causa que o certo seria vincular dessa forma, que é uma participação. Então eu tive que alterar muita coisa. Aproveitei bastante tabela, mas o relacionamento em si eu tive que alterar, digamos, uns 70%, por causa que essas tabelas aqui do canto ainda salvou aqueles outros 30%. Bom, mas eu acho que era isso. Eu acredito que agora esteja bem mais completo, bem mais correto. E é isso. Valeu.